tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado. A igreja sempre nos lembra, nos convida a lembrar neste dia da nossa mãe por excelência, Maria, aquela que primeiro seguiu os passos do Mestre. Hoje a igreja também lembra, na memória dos santos, Santa Paulina. Santa Paulina que engrandeceu o povo de Deus com sua santidade, vivida na caridade com os pobres e os doentes. Seu coração, que viveu totalmente voltado para Deus, na sua simplicidade, no seu amor, dedicado especialmente aos mais carentes, aos mais pobres. Por isso, roguemos a Santa Paulina que ela possa interceder sempre mais por aqueles que vivem nas periferias existenciais. Hoje vivemos cada vez mais uma sociedade inebriada pela pobreza, pela miséria, onde os nossos governantes estão interessados somente em se manter no poder, e para isto fazem qualquer coisa, até tentar comprar os votos dos mais pobres com R$200. Que Deus possa interceder por todos nós, brasileiros e brasileiras, para que possamos dar dignidade a cada um, aos nossos irmãos, e valorizar cada vez mais a nossa cidadania, o nosso voto, por exemplo. O evangelho que hoje nos é dado, nos é oferecido pela igreja, é Mateus capítulo 10, versículos 24 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se volta para os seus discípulos, mais uma vez. E aqui ele vem dar palavra, dirigir palavras de força, de esperança, de consolo, de confiança especialmente. Ser como o mestre, não querer ser mais do que Deus, mas atingir
os dons de Deus. Não porque nós mereçamos ou conquistemos, mas porque, se nós estivermos abertos a Ele, Ele nos dará as habilidades que usou. Toda a sabedoria, todas as habilidades que Deus usou para evangelizar e nos resgatar da morte, Ele concede aos seus escolhidos. Basta apenas que estejamos abertos para isto. Prossegue Jesus, então, no Evangelho, nos encorajando: não tenhais medo deles. Não há nada de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. Por isso que digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que digo ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Mais uma vez, Jesus nos convoca a sermos sinais dele no mundo, a sermos homens e mulheres evangelizadores, que testemunham a palavra de Deus ao mundo. E aí de Jesus: não tenha medo daqueles que matam o corpo. Está falando dos seus adversários, dos mestres da lei e fariseus. Mas tenha medo daquele que pode matar o corpo e a alma e lançá-la no inferno. E aí Jesus vem mostrar o cuidado que tem com seus escolhidos. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum daqueles que cai no chão, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não porque Deus nos controla, mas porque Deus nos ama inteiramente. Por isso Ele nos conhece por inteiro. E mais uma vez de Jesus: não tenhais medo. Em outras palavras, eu estou convosco, porque vos conheço, porque és meu filho, minha filha. É assim, amados irmãos e irmãs, que Deus nos trata. E aí diz Ele: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai que está no céu. O contrário a este tem-se misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, a convocação de Jesus neste Evangelho é que nós sejamos, sim, anunciadores, protagonistas da sua palavra, do seu reino no meio do mundo, junto às pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Santa Paulina, interceda por nós e nos faças homens e mulheres anunciadores da boa nova de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre